Gyananjana Shalakaya Chakchurumilitam Gena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandrai Radhikai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktai Tada Bhaktai Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya Ivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shila Gurudeva Ki Jai. Então, nesse dia auspicioso de Vyasa Puja, Shila Gaura Govinda Swami Maharaja, eu presto minhas reverências e peço a misericórdia ao meu amado mestre espiritual, Om Vishnupada Stoutarashat Shishrimau Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Presto minhas reverências e peço a misericórdia ao meu amado Shiksha Guru, Om Vishnupada Stoutarashat Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja. Presto minhas reverências e peço a misericórdia ao meu querido mestre, cujo aparecimento é hoje, Om Vishnupada Stoutarashat Shila Gaura Govinda Swami Maharaja. A Shila Om Vishnupada Stoutarashat Shila Bhaktivedanta Swami Maharaja Shila Prabhupada. Om Vishnupada Stoutarashat Shila Bhakti Rakshak Sridhara Goswami Maharaja. Ao meu Param Gurudeva, Om Vishnupada Shila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaja. A Shila Bhakti Vinoda Thakura, a Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, a todo o nosso Guru Varga, a sucessão de mestres espirituais puros do Gaudiya Vaishnavismo, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis e todos os devotos aqui presentes. Hare Krishna. Melhor deixar para botar depois, né? Vou só ajeitar aqui para ver. Porque senão vai me distrair. Então, gente, hoje é um dia muito, muito auspicioso. Dia do aparecimento de um Vaishnava que quase ninguém conhece. Ele está aqui, ali, ó. O nome dele é Shila Gaura Govinda Swami Maharaja. E a história dele é belíssima. Na verdade, quase ninguém conhece, mas ele é um grande guru, um grande mestre espiritual, junto com esses aqui, né? Ele não está na sucessão do nosso altar, mas ele é discípulo de Shila Prabhupada. E a história dele é muito linda. A gente tem a intenção de passar uma palestra dele e traduzir. Não dá para passar inteiro porque é mais de uma hora. Mas eu queria falar um pouco da vida dele para inspirar vocês, para a gente se inspirar, né? Porque os dias de aparecimento e desaparecimento dos Vaishnavas é sempre uma oportunidade da gente glorificar a vida deles e se inspirar. Porque eu, pelo menos, fico impressionado. Fico, meu Deus, como essa pessoa consegue ser assim, né? Um dia eu quero ser, isso é assim, seguir os passos dessa pessoa, eu quero poder ser como ela, ter a vida que ela tem, né? E aí tem uma biografia que fala da vida dele desde pequenininho. Eu acho que a Josi e... Como é seu nome mesmo que eu esqueci? A Beatriz, elas já sabem sobre o que é Bhakti Yoga, né? Então, Bhakti Yoga é sabido que é a yoga da devoção amorosa a Deus, né? Então, é muito importante a gente fazer, às vezes, essa introdução para poder entender o que a gente está fazendo aqui, né? Porque a gente tem uma noção de yoga como um exercício para o corpo, que é a Hatha Yoga, que também é uma parte do yoga. Porém, Bhakti é devoção por Deus. Então, Bhakti, essa yoga significa conexão com o Senhor. Isso é aplicado 24 horas por dia, né? Então, devoção por Deus é algo que é realmente vivenciado, aplicável no dia a dia, né? Então, como? Mas como assim viver devoção no dia a dia? A gente às vezes pode se perguntar, né? Aí você acompanha a minha saga no Instagram, tentando postar um pouco, falar um pouco. Inspira, mas eu pretendo falar mais sobre coisas práticas mesmo, de como praticar. Porque o que é? Por exemplo, a gente pensa que o que a gente está fazendo aqui é devoção. O que a gente está fazendo? A gente está só se reunindo. Não, a gente está se reunindo e a gente está ouvindo e falando sobre as glórias do Senhor Supremo e dos devotos puros. Então isso é devoção. Enquanto a gente poderia estar se reunindo para falar qualquer besteira e tomar cerveja. Mas a gente está aqui se reunindo para falar de devoção ao Senhor. Então isso é Bhakti.
A gente está aqui para glorificar um dia sagrado. Então isso é Bhakti. A gente está aqui para cantar os santos nomes e os mantras sagrados. Todas essas canções Vaishnavas, na verdade, são orações e são mantras que são muito poderosos. Por quê? Porque foram compostos por santos Vaishnavas. A gente até está compilando um PDF com as canções mais importantes, para que a gente possa saber o que cantar de manhã, o que cantar à noite, o que cantar na hora do almoço, né, de manhã cedo. Então, muito legal a gente está fazendo, né, o Guilherme vai fazer. E todo mundo vai ter acesso. Pretendo transformar num PDF, que aí todo mundo pode fazer nas suas casas, porque assim, é importante a gente estar juntinho, pelo menos uma vez por semana. É importante, porque a gente se associa e se fortalece, né? A gente se une, se fortalece, depois cada um vai para a sua vida e pode praticar no seu dia a dia, do seu jeitinho, né? Fazer a sua oferenda, ter o seu altarzinho. Tem gente que não tem deidade, mas tem um quadrinho, tem os quadrinhos. Isso não é besteira. O Srila Prabhupada fala que um quadro é igual a uma deidade, né? Então, assim, cada um tem Krishna em casa, todo mundo aqui tem. Então, a gente lê um pouquinho de uma escritura, às vezes a pessoa fala assim, é muito comum, eu ouço, mas eu não estou sem tempo, estou trabalhando o dia inteiro, né? Mas lê um verso por dia. Chega em casa à noite, lê um verso que você lê por dia. Quando você vê, você já está... Não sei com quem eu conversei isso, foi com uma amiga que veio aqui. Falei que ela queria ler vários versos por dia. Eu falei, lê um verso por dia. Se você lê de 1 a 3 versos por dia... Eu comecei a ler esse ano, eu reli o Bhagavad Gita, estou relendo, já estou no 10º capítulo. Então, é a potência da prática do dia a dia. E às vezes as pessoas não entendem isso. Elas exigem muito de si mesmas, querem assim, ou eu faço tudo ou não faço nada. Mas se você praticar um pouquinho todo dia, ler um verso todo dia, cantar uma canção todo dia, de manhã, uma cançãozinha à noite, né? Mas eu não consigo cantar 16 voltas. Canta o que você consegue. Canta o que você consegue. Só consigo cantar 4. Canta 4. Canta meia hora por dia. Sabe? Sem se cobrar, sem se exigir. Fazer o que você pode. Fazer o melhor do seu coração. Então isso é Bhakti, né? E, praçada, a gente honra o alimento vegetariano que é oferecido ao Senhor. Mas eu não sei os mantras. Eu também não sabia. Quando eu casei, eu oferecia, cantava, né? Cantava uma mantra e falava, Senhor, por favor, aceita. Né? E aí ele aceitou tanto que ele se transformou numa deidade e veio até nós. Então é assim que você vai conquistando o Senhor. Tem que ter devoção, tem que ter carinho. Não adianta você cantar um mantra, você canta todos os mantras, mas você está fazendo aquilo tudo no automático. Né? Ao passo que às vezes você não consegue cantar os mantras, cumprir aquelas regras exatamente, mas você tem amor e afeição pelo Senhor e você realmente está oferecendo aquela comidinha para Ele. Você chega toda cansada em casa à noite, mas você pensa, ao invés de você pensar, estou varada de fome, não, o Senhor está com fome, né? Eu não fiz nada por Ele o dia inteiro, então eu vou fazer umas frutas, um sanduíche, sei lá, vou fazer um arroz com feijão e vou oferecer, né? Então, isso é devoção, isso é Bhakti. É na sutileza do dia a dia que a gente pratica Bhakti. Não é complexo. Não é complexo. É fácil. Difícil é a gente ficar aí no mundo, sabe? Passando perigos, sabe? Se sujeitando a energia ilusória, se frustrando, lidando com gente que engana a gente, né? Que trai a gente, que frustra a gente. Krishna, ele nunca vai trair, vai frustrar a gente, né? Então, é um investimento garantido. Aquele investimento que você não vai gastar e que você sabe que é garantido, que você está investindo, né, naquela coisa certinha. Então, hoje a gente está praticando que tudo isso que eu falei aqui, que cada um pode praticar no seu universo, na sua casa, na sua vida, diariamente, na medida que consegue. E a gente está fazendo uma coisa muito importante, que é o quê? Que, inclusive, foi uma orientação, né, de Srila Bhaktivinoda Bharati Maharaj, a gente não deixar passar, porque nesse dia a potência desses dias é muito poderosa, porque é muito grande, porque esses santos eles estão aqui dispostos a capturar, né, os nossos pensamentos, os acontecimentos da nossa vida e nos abençoar. Então hoje é um dia poderoso que a gente vai mentalizar o que a gente quer, o que a gente precisa, né?
e tudo vai acontecer. E Srila Guru Govinda Maharaj, essa pessoa incrível, né, maravilhosa, tem uma biografia dele no Bhakti Yoga Pura, que eu não postei nada na página, mas já postei no site, vai chegar no e-mail de vocês, um texto de Gurudev. Uma outra é uma biografia, que fala... Não sei se vocês estão cadastrados, acho que não, né? Não. Tu me passa o teu e-mail? Eu passei o meu e-mail para você. Vamos cadastrar, porque eu fico tão confusa às vezes. Você pode entrar e se cadastrar, mas se você não conseguir, me avisa que eu vou te cadastrar. E aí, o que fala, né? Na verdade, esse texto... eu tenho que marcar a hora aqui para poder passar a palestra. Esse texto ele já começa falando um verso que é muito importante. É um verso essencial, que é o terceiro verso do Shikshastakam. Shikshastakam é um livro que foi deixado... Foram as únicas instruções, os versos deixados por Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu não deixou nenhum livro, nenhuma escritura, né? Mahaprabhu, encarnação do Senhor, Krishna, que fala, que é Trinada Pisunityana, Taror Apis Sahisnuna, Amanina Manadina, Kirtanyasa Dahari. Então, esse verso, Srila Guru Govinda fala que a gente tem que usar como uma guirlanda no nosso pescoço. Nossa, esse, junto com o Anubilasa Tassunyan, que explica o que é Bhakti Pura, são, na verdade, os versos mais importantes, né, na minha opinião, pra gente ir, que eu vejo toda hora os acharyas também falando. Por exemplo, Guru Govinda, ele cita esse verso de cara, que é: deve-se cantar o santo nome do Senhor no humor de plena humildade, pensando ser inferior à folha de grama caída na rua. Interessante, né? Porque a folha de grama caída na rua, ela é pisada, só que ela não tá nem aí. Ela pisa, a pessoa pisa nela, depois sai de cima e ela volta, né, para o mesmo lugar. Então, isso é o quê? Tolerância, né? Mesmo quando você é pisado, ou quando você é criticado, né, ou quando você é maltratado, você não se importa com aquilo e você continua. Então, inferior à folha de grama caída na rua, mais tolerante do que uma árvore, né? A árvore também, toda hora você vai lá, corta os galhos, pega as frutas, né? Enfim, às vezes corta a própria árvore e a árvore está lá, né? Que concede tudo a todos. Ser completamente desprovido do senso de falso prestígio, que a gente chama de pratista, né? Assim, você querer glória, fama, seguidores. Isso é é uma coisa muito comum, né? Que é o último nível dos nossos anartas, tá? Em pratista. E você deve estar pronto a dar pleno respeito a todos, ao próximo, sem esperar nada em troca. Então a gente sempre dá respeito, mas a gente espera receber respeito também. Esse que é o problema. O certo é a gente poder dar e sem esperar nada em troca. O que vier, veio. Em tal condição mental, pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente, né? Então, isso, assim que a gente consegue cantar o santo nome. Então, Guru Govinda, ele falava que a gente devia carregar esse verso como uma guirlanda no nosso pescoço, né? E ele, como um acharya ideal, ele vivenciava isso, ele tinha plena realização disso, enquanto a gente está no caminho, né? A gente está buscando realizar. E aí, o que acontece? Tem uma coisa muito interessante. Na verdade, Guru Govinda, ele nasceu no dia 2 de setembro, que é o mesmo dia de Srila Bhaktivinoda Thakura. Bhaktivinoda Thakura é aquele ali. Muitas pessoas falam que no momento da partida dele, a fisionomia dele ficou igualzinha de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, cada um pensa o que quiser. E ele, na verdade, nasceu numa pequena cabana feita de barro em Jagannatha Puri. Então, ele é de Puri, da Orissa, né? Orissa, na Índia. E olha só, é o que acontece com esses Vaishnavas. Ele já nasceu numa família de devotos puros. Então, aí você pensa, caraca, como é que pode isso, né? O que acontece? Ele pequenininho, com 8 anos de idade, ele já fazia o quê? Ele já tinha lido o Srimad Bhagavatam, a Bhagavad Gita, e já tinha lido, qual foi o outro livro? Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita e Ramayana. Então ele já discutia com 8 anos as escrituras. Ele já nasceu num seio Vaishnava, onde ele acordava cedo de manhã, cantava kirtanas, né? Lia as escrituras. É dito que não tinha luz elétrica nessa época na casa dele. Não sei se na época ou só na casa dele. Eu acho que na casa dele ele era muito pobre. E aí, o que ele fazia? Ele ligava alguma coisa do fogãozinho, que não era elétrico.
Lamparina. Lamparina. E ele ficava lendo o Srimad Bhagavatam, ele era apaixonado por Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é o livro que você lê, que a gente deve ler, é um livro obrigatório, que é como se fosse o Evangelho do Senhor, que tem tudo sobre a vida de Krishna, no 10º capítulo, e tem tudo sobre as encarnações do Senhor e muito mais, né? Então, é um livro grande, são... Quantos capítulos? 13? 18? 10, não. Quantos volumes? Acho que são 13. Não, 10, não, depois ainda tem. Acho que são 13. São vários livros, a gente pretende ler aqui, né? Começa pelo Bhagavad Gita, depois ir para o Srimad Bhagavatam, para poder ler, saber sobre isso. Então ele era tão apaixonado desde pequenininho, ele não era como as crianças comuns que iam para brincar e tal. Então ele já nasceu como um Vaishnava puro, ele já era um Vaishnava puro. Aí é fácil ter um filho, né? Então ele não ia brincar, ele já adorava Radha Krishna, ele já fazia adoração no altar, ele lia o Srimad Bhagavatam, ele fazia kirtana, né? Cantava com o pai e com a mãe. Só que chegou um período na vida dele que o pai e a mãe arranjaram um casamento para ele. Ele não queria casar, mas os pais arranjaram esse casamento para ele. E ele tinha uma deidadezinha na família dele que se chamava Gopal Jil, que é muito parecido com Krishna, que, né, chama Sundara, que é bem pretinho, posso mostrar depois aqui. E ele orava, ele tinha um caderno, olha só como é que é a vida do Vaishnava. Ele tinha um caderno de oração, né? Tem o caderno da gratidão hoje em dia, está na moda, né? Ele tinha um caderno de oração para Gopal Jil. Então, todo dia ele escrevia as orações dele para Gopal, para Krishna, né? Todo dia ele escrevia. Então, esses eram os hábitos desse Vaishnava. E também, aí o que aconteceu? Ele casou, teve que casar, né? Os pais fizeram esse arranjo. E aí, ele chegou a tal ponto que ele era um professor de ensino médio, mas ele ganhava muito bem, ele tinha um cargo muito bom, e ele passou a sustentar a família inteira, porque a família era muito pobre, ele começou a ganhar bem, né? E ele tinha 7 filhos. Fala aqui que em 1952 a sua mãe providenciou o seu casamento. E aí, quando o pai dele faleceu em 1955, toda a responsabilidade da família financeira caiu sobre os ombros dele. E aí ele ficou completamente enlaçado, né? Só que mesmo assim, com 7 filhos, trabalhando o dia inteiro, tendo a responsabilidade financeira de toda a família, ele acordava às 4 horas da manhã, cantava os santos nomes, cantava o Arati, adorava Tulsi, recitava a Bhagavad Gita, né? E fazia esses registros para Gopal Jil, para a deidade Gopal. E ele costumava, tem uma oração famosa que ele falava assim, que foram as orações finais dele, onde ele já estava, entre aspas, finais da vida de casado, né? Ele casou em 1952 e 20 anos praticamente. Em 1973, os registros dele eram: ó Prabhu Gopal, por favor, faça-me um sannyasi, eu não preciso de nada, Prabhu. Falava Prabhu, mestre, né? Ele tratava Krishna assim com intimidade. Eu não estou pedindo a você opulência material, respeito, glória ou qualquer coisa. Você pode dar essas coisas para o meu irmão mais novo, o Kripasindhu. Deixe-o manter a nossa família. Faça-me um sannyasi vairagi yogi, um samsara vairagi yogi, um renunciante da vida familiar. Deixa-me pedir, esmolar, por prema dana, a riqueza do amor por Deus. Deixa-me distribuir prema, amor puro, e ananda, felicidade, bem-aventurança. Deixa-me te servir, derrame sua misericórdia sobre mim, Prabhu. Por favor, me abençoe com prema bhakti, amor estático por você. Então essa era a oração dele. Você imagina, né? Porque quando você chega num ponto que você tem uma família estabelecida, filhos, e você tem, né, um cargo bem sucedido, quem é que quer abrir mão disso? Ninguém quer, né? E ele queria. E ser renunciante é o quê? Abrir mão de tudo, ficar sem um centavo, largar a família e ir embora de casa. Então é muito difícil. Só que o que é difícil pra gente, é isso que eu estou tentando... Pra eles é muito fácil, porque para eles só existe Deus, só existe Krishna. Então ele orava todo dia para Gopal pedindo, né, para que ele libertasse ele das responsabilidades familiares, né? A gente tem que fazer isso? Não, a gente não tem que fazer isso. A gente não deve fazer isso. A gente não tem que fazer nada que não seja da nossa alçada.
eu não posso fazer isso, tem tantas responsabilidades, mas a gente pode internamente, aquela história que eu falei no comecinho, praticando um pouquinho por dia e buscar, né, seguir esses passos dos santos, né, seguindo os passos dos santos, trilhando os caminhos dos santos. Como? Buscando renunciar um pouco a cada dia, buscando renunciar internamente, buscando orar todos os dias, acordando todos os dias nesse horário que ele acordava, trabalhando para servir o Senhor, né? Tendo uma família consciente de Cristo. Então a gente pode seguir os passos dele e aos poucos ir orando e pedindo para o Senhor, me dá esse desejo, né, de abrir mão de tudo, de querer estar somente contigo, porque eu não tenho esse desejo. Então ser sincero e sempre estar em oração. Então a gente deve pegar esse texto não só como uma história bonita que a gente está ouvindo, né, ou às vezes até a gente nem gosta de ouvir, mas a gente deve pegar isso como algo assim, como eu faço? Eu vou pegar o que ele está fazendo e vou também começar a praticar um pouquinho por dia, né? Se ele acorda às 4, eu posso acordar, sei lá, às 5h30, 5, 6, sempre fazendo o melhor que a gente pode, né? Se ele cantava muitas voltas, eu posso cantar 16, eu posso cantar 8. Se ele orava todos os dias e escrevia, eu posso procurar também fazer minhas orações para Krishna, e assim vai, né? A gente pode se espelhar no exemplo dele para poder ter uma vida de devoção. E aí o que acontece é que ele conseguiu, de repente, né? Ele deixou a vida familiar, ele recebeu o nome de Gaura Gopal, Gaura de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? E Gopal da sua deidade de Gopal. Então, a história dele é muito linda. Na verdade, ele começa a perambular por toda a Índia, porque ele decide que ele precisa encontrar um mestre espiritual fidedigno. E aí ele perambula tudo quanto é lugar, vai para tudo quanto é canto, não consegue encontrar nada que agrade, ninguém que agrade ele, né? E ele orava. E ele conheceu diversos mestres, conheceu diversos yogis, sannyasis, né? E nada satisfazia ele, nada. Até que, o que acontece? Ele pensou, quando eu chegar em Vrindavana, a terra de Krishna, eu vou ser abençoado. Krishna vai me dar uma benção lá em Vrindavana. Porque ele foi para o local dos yogis, foi para os Himalaias, né? E ele encontrava mestres, mas que não satisfaziam ele. Ele até falava assim, para que praticar tanto exercício, né? Se a gente pode praticar devoção. E o pessoal ficava chateado. Então ele não encontrava nenhum mestre que satisfizesse ele. E aí ele chega em Vrindavana e ele recebe de cara uma revista que se chama De Volta ao Supremo. Essa revista é a revista que Srila Prabhupada fundou. E aí ele vê lá, de cara ele olha e fala, nossa, eu preciso encontrar essa pessoa. Ele se apaixona por Srila. É tipo um romance mesmo, isso é muito lindo. Ele se apaixona assim, fala, vê lá o endereço e ele vai direto, né, para o lugar que Srila Prabhupada estava. E aí, ele mesmo conta... tem uma parte do texto que fala assim, muito lindo, que fala, toda a sua vida antes de conhecer seu mestre espiritual, Srila Prabhupada, foi de pureza, preparação e devoção. Em busca do seu eterno mestre espiritual, ele saiu de casa com apenas 2 ganchas. Ganchas são 2 paninhos. Aqui está escrito dotes curtos, mas na verdade gancha é o que a gente usa para tomar banho na Índia. 2 panos. Uma vara de bambu, um pote para esmolar e sem nenhum dinheiro. Você imagina uma pessoa bem-sucedida, larga tudo para ir em busca de um mestre fidedigno e ele sem dinheiro nenhum. É realmente louvável, né? A gente precisa entender que, assim, todas as glórias a essa personalidade. E ele não foi sem dinheiro nenhum. Então ele dependia completamente de Krishna. Então diz que ele dormia debaixo das árvores, ele comia o que davam para ele, ele realmente começou a viver como um renunciado. E a roupa dele, o paninho e o manto, era açafrão. Então todo mundo respeitava ele achando que ele era um sannyasi. Mas ele ainda não tinha nenhum guru, que dirá... Então ele não tinha recebido sannyasi. Mas internamente ele sannyasi significa voto de um renunciado. Então ele já era um renunciado. Então ele comia o que dava, ele dormia de qualquer árvore. E aí ele procurou... Isso foi em 1989. Ele, muito recente a partida dele. Ele é um dos mestres que, se eu não me engano, ele partiu depois de 2000. 66 anos. Partiu com 66
1996. E ele partiu com 66 anos. Ele podia estar vivo até hoje. Não, então, ele Que tristeza. Prabhupada em 60. Então. Aí eu vou te contar. Aí o que acontece? Em 60? Deixa eu ver aqui a data exata para te falar. Bom, eu sei que de repente ele recebe essa revista de volta ao Supremo. Eu vou ter aqui a data, mas ainda não achei. Só para situar assim, o contexto social. Deixa eu ver. Não fala aqui o... vai falar. Então, ele, de repente, vê essa revista e fala, preciso ir até lá. E aí, naquela época, a Prabhupada era escultado, né? Esses sannyasas, esses Vaishnavas muito elevados, como Srila Gurudeva, chegava um ponto que tu não podia chegar nem perto, só com autorização. Podia ter audiência. Eu só consegui ver o meu guru porque o Madana era médico. Aí a gente conseguiu, sei lá, o que aconteceu, as portas eram abrindo. Ele falou, você é médico, pode entrar. Eu fui junto. Porque era difícil, porque todo mundo quer ver essas pessoas, né? E aí, como ele estava de açafrão, ele teve o portão aberto, que aí chegou lá e aí disse que foi todo um arranjo, né? Conta o texto, porque já passava de meio-dia, aí o Prabhupada já tinha almoçado. Por acaso, o Prabhupada estava sem fazer nada, provavelmente esperando ele, já sabia que ele ia chegar. E aí, ele chega lá, é recebido por um brahmachari que fala, oi, Hare Krishna, vim ver Srila Prabhupada, né? Aí o sannyasi, o brahmachari era para ele, fala, o sannyasi, né? Vou visitar Prabhupada. Veio visitar. Então, o que dá abertura para ele exatamente é essa roupa açafrão que ele usava, né? E aí, na mesma hora, ele sobe, mas já tiveram várias histórias. Por exemplo, a história de Shabbat Rakshak para ver Bhaktisiddhanta foi terrível. Ele ia e esculhambavam ele, diziam que ele não podia ir, até que foi uma das coisas que ele traz de aprendizado, né? Que ele disse que ele teve que desenvolver paciência e também como é que uma coisa tão elevada viria tão fácil. Então ele foi tantas vezes até que Shabbat Rakshak consegue falar com Shabbat Bhaktisiddhanta. Mas Srila Govinda não teve essa dificuldade. E ele subiu imediatamente. E o discurso, ele conta que foi assim. Era por volta de meio-dia. Isso foi, em 15 de setembro de 1974. Esse encontro com Srila Prabhupada. É preciso aqui. Era por volta do meio-dia e Prabhupada já tinha almoçado. Ele estava sozinho em seu quarto, sentado em uma cadeira. Então Brahmananda entrou e disse que um sadhu, ele, estava chegando e queria conhecê-lo. Ele estava contando, né? Eu vesti uma roupa açafroada e dessa forma estava aparecendo um sadhu, um renunciante. Só aparecendo, que ele falou. Aquilo foi o arranjo de Krishna, do Paramatma. Prabhupada disse, sim, chama ele que eu quero ver ele. Então eu fui e ofereci reverências prostradas, né? Ele se prostrou diante de Prabhupada. E aí Prabhupada olhou para ele assim e falou assim, quem é você? Né? Qual é o seu nome? Aí ele respondeu, Goura Gopalananda Das. Ele olhou para mim e disse, você já recebeu o sannyas? Então, olha só, aí, ponto, parando, né? O que isso tem de mais? Para pensar. Você recebeu essa pergunta? Eu não recebi essa pergunta. Por que ele recebeu essa pergunta? Tudo bem que ele estava de açafrão. Por ele estar de açafrão, Prabhupada podia pensar, ele já é um sannyasi. Mas não, Prabhupada sabia tudo, estava esperando ele. Esses devotos puros, eles já sabem, é um arranjo, duas grandes almas se encontrando. E aí a gente pode pensar no quão romântico e doce é o encontro com um mestre espiritual. Quando a gente realmente está preparado e aparece um guru fidedigno, esse encontro ele é muito doce, apesar de que muitas dificuldades podem vir, né, para que você tenha esse encontro. E, enfim, faz parte. Prabhupada, a sutileza dessa história é que automaticamente Prabhupada olhou para ele e disse para ele o que ele queria ouvir. Porque tudo que ele queria, ele orou a vida inteira, ele, no caso especificamente, é que ele queria se tornar um renunciante. Ele queria receber o voto de sannyasi. Então Prabhupada não pergunta de onde você veio, ou você é de qual templo. Prabhupada pergunta, você já recebeu o sannyas? Ele fala, não. Aí Prabhupada fala, então eu vou dar a você. É muito rápido, foi muito rápido. Então eles se identificaram naquele momento. E ele disse que na mesma hora que ele ouviu Prabhupada falando o que ele desejava, que estava no âmago do coração,
Ele falou, esse é o meu mestre. Ele disse que, falou, foram 3 frases que Prabhupada falou e eu me rendi completamente. Imediatamente eu disse sim. Então, na hora, ele identificou quem era Srila Prabhupada. Srila Prabhupada identificou ele na hora e ele se rendeu completamente. E Prabhupada falou, aí ele fala, qual é o sinal de que você encontrou verdadeiramente o seu mestre espiritual? Porque ele sabe o que está no seu pensamento, ele sabe o que está no seu coração e ele vai falar exatamente o que você está desejando, o que você quer ouvir. E aquilo vai te satisfazer. Então você vai ter isso é um encontro de almas. Então isso, né, é quando você encontra o seu guru. Você vê, ele perambulou, ele foi casado anos, conheceu indiano, né, morava no Orissa. Quer dizer, nunca tinha encontrado um mestre espiritual. Até que ele resolve perambular por toda a Índia, né? Nada satisfazia ele. Depois de alguns anos, ele fala, chega em Vrindavana, recebe essa revista e ele fala, esse é o meu guru. E ele diz esse detalhe, que você só sabe que essa pessoa é essa pessoa certa, o seu mestre, porque existe essa sutileza dessa pessoa saber exatamente o que se passa no seu coração e ela expressa aquilo para você. Então ele se rendeu completamente a Srila Prabhupada com apenas 3 frases. E aí 2 semanas depois ele recebeu a Harinama, a primeira iniciação. Depois ele recebeu logo depois a segunda iniciação. E logo depois, em 1975, na inauguração da ISKCON do Krishna Balaram Mandir em Vrindavana, né? Ele recebeu o voto de renúncia. Então foi tudo muito rápido. E o pessoal da ISKCON criticava, questionava. Por que essa pessoa acabou de chegar e está sendo tratada dessa maneira? Por que ele recebeu o sannyasa? Daí Prabhupada falou assim, ele é um devoto puro de berço. Prabhupada falou, ele é um devoto puro de berço, então ele é diferente. Então por isso ele está recebendo o sannyasa antes, né? Então, só que ele diz que começou como? Naquele momento ele recebeu diversos serviços. Era ele que cozinhava, lavava a panela. E quando ele cozinhava, era muito doce, que os devotos falavam, né? A praçada era maravilhosa. E as pessoas ficavam, nossa, que maravilha, né? Um néctar. E brincavam com ele e tudo. E chamavam ele de Sannyasi Mayavadi, né? Como é que ele conseguia cozinhar tão bem. Então, essa era a vida dele. E o que acontece é que Prabhupada, resumindo a história, deu 3 instruções para ele. Também um verso que Prabhupada falou que vale a pena citar, porque no momento que ele deu o voto de renúncia para ele, né, e aí ele recebe o nome de Gaura Govinda Swami Maharaja, ele cita o verso da Srimad Bhagavatam, né? Da Bhagavad Gita. A Suprema Personalidade de Deus disse, aquele que não está apegado aos frutos do seu trabalho e que trabalha de acordo com as suas obrigações está na ordem da vida renunciada. Ou seja, se você faz um monte de atividade que não é tua obrigação, porque você está afim, você está indo contra o Shastra. Agora, se você trabalha por uma obrigação, né, e você não está apegado àqueles frutos, então você está dentro do Shastra. Você é uma pessoa que pode se dizer uma pessoa renunciada. E essa pessoa é um verdadeiro místico. E não aquele que acende nenhum fogo e não executa nenhum dever. Então, nem aquela pessoa que não faz nada e fica em casa sem fazer nada, não trabalha, não produz para a sociedade, né? Você tem que produzir algo para a sociedade. Alguma coisa você tem que fazer pela sociedade, né? E também nem aquela pessoa que trabalha e é apegada, adoro trabalhar e, né, o resultado do meu trabalho. Não, é aquela pessoa que trabalha e é desapegada daquele fruto, né? E também não fica fazendo várias atividades que não são do trabalho dela. Ela cumpre o dever dela e pronto, o resto é bhakti. Então essa é uma pessoa devotada ao Senhor. Então ele deu esse verso que era o caso de Gaura Govinda. Gaura Govinda falou, ele é um sannyasi verdadeiro, né? E aí ele deu um mantra de sannyasi, deu a danda, e é o que eu falei, depois todo mundo começou a questionar, e Prabhupada fala, ele é um devoto desde o nascimento, vocês é que são homens jovens.
né? Então, deixa ele em paz. E Prabhupada dá 3 instruções para ele. Prabhupada pede para ele ficar em Orissa, em Puri, e construir um templo, como o templo de Jagannatha Puri, em Bhuvanesha, ou seja, um templo monstruoso. Prabhupada pede isso para ele. Prabhupada pede para ele para traduzir os livros em Oriya, na língua de Puri, e Prabhupada pede para ele aceitar discípulos e treinar esses discípulos, ou seja, ele pede para ele virar guru. E aí, o que acontece? Ele começou a construir um templo gigantesco, com muita dificuldade, né? Diz que Prabhupada botou a primeira pedra nesse templo da ISKCON, né? Krishna Balaram Mandir, e esse foi o templo de número 108, né? Simbólico, e foi o último projeto fundado pela Prabhupada, e foi um templo monstruoso, né? Eu nunca fui uma vez só em Jagannatha Puri, pretendo de novo. E a tradução, o que ele fazia? Todos os dias, sem falha, ele traduzia os livros do mestre espiritual dele. Então, diz que ele não comia, ele não fazia nada antes de traduzir a cota dele diária, né? Então, ele seguia aquela instrução à risca. Mesmo quando ele viajava para o exterior, tinha que pegar avião, ele não comia, não dormia, não tomava banho, não fazia nada, enquanto ele não cumpria o dever diário de cota de tradução. Então, isso também é outro detalhe, né? Você tem aquele serviço sagrado do dia, sabe, que você oferece para Cristo, que seja assim, todo dia, naquele mesmo horário, eu ofereço um incenso, uma flor e uma frutinha. Mas você faz aquilo com tanta determinação, você não pode deixar de fazer aquilo todo dia, que é aquilo que te leva para o reino espiritual. Prabhupada ele até conta no livro, onde que Prabhupada conta? Não sei, algum lugar que ele conta, que, na biografia de Yamuna Devi, acho que é Yamuna que fala, que Prabhupada fala, que tinha uma senhora muito pobre em Vrindavana, que todo dia ela ia pegar a água do rio Yamuna e levar para as deidades. Então esse era o serviço dela. Parece muito simples, mas Prabhupada falou para Yamuna, por essa moça fazer isso todo dia, com tanta fé, ela ia só lá no templo, só lá no rio, pegava... Mas não é só, porque eu já falei isso, né? Lembra que eu falei? O serviço, seva, tem a ver com a intenção do coração. Você pode estar lavando um banheiro ou você pode estar dando uma palestra. Não faz diferença nenhuma. A pessoa pode estar dando uma palestra falando de devoção, mas com uma grande arrogância. E a pessoa pode estar lavando um banheiro, um serviço super simples, mas ela está assim, fazendo aquele serviço todos os dias ou toda semana que ela vai lá naquele templo que vai receber os Vaishnavas, ela está lá lavando a privada e ela faz aquele serviço com tanta fé. Ou toda semana, por exemplo, ela traz uma flor. Então ela tem aquele serviço que ela tem para ela uma obrigação. Não importa os outros. Toda semana aquela pessoa vai lá e faz aquilo. Ou todo dia ela vai lá e faz aquilo. Então isso é mais um segredo, entre aspas. É o que faz com que você faça o quê? Conquiste o coração do Senhor. E Prabhupada falou, por essa moça todo dia fazer isso que você está vendo aí, né? Ela vai para Goloka Vrindavana, para a morada espiritual mais elevada. Então, veja como é simples Bhakti. Porque tem a ver com o quê? Com a sutileza da devoção que você tem pelo Senhor. Então, todo dia você vai lá e faz aquilo. Ou então, tem aquela pessoa que traduz aquele livro e tal, mas traduz, né? E traduzindo com a cabeça onde? Pensando em quê? Fazendo de que forma? E pra quê? E, sei lá, tanta coisa. E como que ela usa o dinheiro que esse livro vem revertido, né? Então, tem várias sutilezas. Então, como você realiza aquele serviço, a fé que você direciona para aquele serviço, né? E a intenção do coração, o sentimento que você tem quando realiza aquilo, independente do que seja, é que vai determinar tudo ali, né? Com o Senhor. Então, o seva é muito importante, mas seva não é o que a gente pensa que é. Então, isso é uma coisa importante que a gente pode aplicar. Todo dia você pode estipular um serviço. Aqui é minha tarefa sagrada. Eu posso não comer, não dormir, eu posso não fazer, mas isso aqui eu tenho que fazer. Se eu estipular isso aqui, posso
seja cantar os santos nomes tantas voltas, todo dia você canta os santos nomes, aquele número de voltas. Pô, mas já são 1h da manhã, mas você todo dia canta aquele número de santo nome. E aí aquela tarefa que você faz todo dia, né? Todo dia. Você imagina, 1, 2, 3, 4, 10, 20 anos você fazendo aquilo com um sentimento adequado e verdadeiro. O resultado daquilo, sem esperar nenhum resultado, mas aquilo vai dar fruto, entendeu? A sua vida vai se transformar. Você vai gerar fruto. Então, isso é debate. Isso é devoção. Né? Pode ser limpar um banheiro, lavar um prato, né? Que você deu exemplo. Ou fazer uma tradução, uma leitura diária. Então, a intenção que você quer o quê? Fama quando você faz aquilo? Ou você quer propagar a mensagem do Senhor? Então, muito cuidado com a intenção. Você vai lá e oferece uma maçãzinha toda manhã. Uma maçãzinha. Muito simples, mas todo dia, antes de sair para o trabalho, você vai lá e oferece uma maçã. Todo dia você vai lá, Krishna, aqui para você, né? Estou te oferecendo um prato de fruta. Todo dia, você tem tanta fé naquele serviço, você executa aquilo todo dia, que o Senhor, Ele vai lá e acaba aceitando a sua oferenda, comendo aquela maçã. E isso vai reverberar em frutos, né? Então, Prabhupada, Gaura Govinda, só para a gente entender que ele pegava aquilo, era a vida dele. Enquanto ele não traduzia aquela cota diária que foi estabelecida, ele não comia. E ele tinha uma barriguinha, hein? Não comia nada, fazia nada, não dormia, não fazia nada. Ele só relutou um pouco com a instrução de virar mestre. Ele falava para o próprio padre, ele brigou falando que não queria ser mestre. Que ele queria estar por detrás dos bastidores, que ele dizia, eu quero ser a cauda e não o cabeça. O Prabhupada falou, mas eu quero. E aí ele falava, mas eu não quero isso aqui, Prabhupada, mas eu quero, né? Ele falou assim, mas eu sei que para eu me tornar um líder, né, eu sei que eu vou receber muitas pancadas, e isso é fato. E o Prabhupada falou assim, mas eu quero. O Prabhupada só falava isso, ele fala, ok, se esse é o seu desejo, eu vou satisfazer você. Então, uma pessoa não assume também uma liderança porque ela está afim, entendeu? Porque é muito difícil você estar à frente de um templo, de um projeto de pregação. Não é uma coisa fácil, como às vezes você olha e fala, nossa, a vida daquela pessoa deve ser muito, né, maravilhosa. E não é assim, né? Então, tem que ter uma instrução, uma bênção e uma instrução, uma ordem dada por um devoto puro, para que você possa dar conta daquilo. E você, com esse humor, eu não quero esse papel de liderança, né? No caso dele, ele seria um guru, foi um guru, ele iniciou discípulos e treinou homens, e, enfim, a gente vai ver a palestra, ele foi um grande guru. E aí tem a história final, né, que é onde a ISKCON começa a rechaçar ele. Não posso deixar de mencionar isso. Mas é um fato, né? Se a gente fosse ler o texto da Gurudeva, arrasa. Não vou acho melhor nem mencionar. Mas o fato é que ele começa a ser rechaçado, impedido pelos líderes da ISKCON de pregar. Por quê? Porque ele queria falar de Bhakti pura, queria falar de Radharani, e não podia. E aí ele era cortado. Ele atraía um monte de gente, e ele era cortado, vetado. Você não pode ir para outro lugar, não pode ir para outro lugar. Começaram a espremer ele. E aí tem até na biografia de Srila Gurudeva, ele era muito atraído pelo meu mestre, por Srila Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj. O Prabhupada já tinha partido, o Gurudeva ficou como sucessor, também não foi aceito pela ISKCON, não é até hoje, né? E Gaura Govinda recorria a ele, né? Isso não tem aqui, mas isso é um fato lindo, assim. E aí Gurudeva falava assim, calma, né? Vai dar tudo certo. E Gurudeva falava, mas para que você está aí? Essa era a diferença entre os dois, porque o que acontece? Gurudeva
É muito interessante, porque na vida de todos esses acharyas tem sempre um rompimento para iniciar, né, algo novo dentro do Parampara perfeitamente. E Gurudeva, ele rapidamente, quando ele começou a ser rechaçado, ele falou: ok, então eu me retiro da Devananda Gaudiya Mata e eu vou, né? E Gurudeva funda várias Gaudiya Matas e ele segue. Com Prabhupada, fundou a ISKCON, né? E Gaura Govinda, ele se mantinha ali, então ele sofria muito. Ele era rechaçado, era exprimido, era proibido, era retalhado, mas ele não saía de lá. Gurudeva já falou assim, no texto, né? Madonna falou, para a gente poder ter respaldo, isso é tudo que eu estou falando é o que Gurudeva fala, né? Já indo para o texto que eu vou postar a foto agora, mas já está lá no site. Entrar, já vai ver na primeira página. Que é a questão de que quando eles se encontram, né, Gurudeva admirava muito ele, Gurudeva escreveu um texto em homenagem a ele, e eles têm esse encontro e Gaura Govinda chora muito, 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 e fala, eles não estão deixando eu pregar, não posso falar de Radharani, não posso falar de Bhakti, como que pode isso? E Gurudeva consolava ele, né, e, enfim, acolhia ele, né, e ele devorava os livros de Shankaracharya Goswami Maharaj Gurudeva, ele se alimentava, porque Gurudeva, a especialidade dele é o que? Era Radharani, né? Até que ele sai da ISKCON. E aí ele consegue pregar da maneira como ele queria. E aí ele vem, muitas pessoas passam a segui-lo, e enfim. Mas ele, que eu saiba, não funda nada, não tem nada escrito aqui. Só que ele se retira da ISKCON, e aí é onde ele consegue ter liberdade, né, quando ele se retira da opressão institucional, é quando ele consegue ter a liberdade de pregar, de falar Bhakti pura, e começa a atrair várias pessoas que têm um coração que são atraídas por isso, né? É muito importante falar isso, às vezes, porque tem vez que eu vi um comentário que eu fiquei um pouco impressionado. Enfim. Porque algumas pessoas falam, isso é um fato, não vai lá, porque aqui é ISKCON, lá é Gaudiya Mata, vai falar de Radharani, não vai lá. Não vai lá. Não vem aqui. E as pessoas vêm, ou então não vêm. Isso aconteceu recente, acontece direto. E aí qual é a conclusão disso? Não vai lá por quê? Né? Não vai lá, não vai cá, não vem cá, não vem lá? Qual é a questão? Se nós estamos aqui sobre a guia de Srila Prabhupada, sobre a guia de Srila Gurudeva e sobre a guia de Srila Bhaktivinoda Bharati Maharaj, que é um devoto puro, que deu a instrução para fazer essa pregação, por que não vai lá? Só porque é um endereço diferente? Então essa é a questão institucional, a questão política, a questão do sectarismo. Não vá naquele lugar, porque aquele lugar não é ISKCON, ou não vá naquele lugar, porque aquele lugar não é Gaudiya Mata, é um lugar, entendeu? Não é uma instituição. Mas o que Bhakti tem a ver com instituição? Nada. Bhakti é devoção, devoção pelo Senhor. Então, quer você queira, quer não, Bhakti não tem a ver com templo de pedra, Bhakti não tem a ver com milhões de pessoas. Um salão lotado aqui, meu salão podia estar lotado, né? Meu salão, nem a casa é minha. Se eu fizesse propaganda, anunciasse, fizesse convite, botasse na rua e panfletasse, qual é o meu interesse nisso? Eu não quero gente, eu quero pessoas interessadas no Senhor. Então não tem interesse nenhum, quem quiser vir, vem. E as pessoas que tiverem que vir, virão. Então desculpa, eu estou falando isso porque, sei lá, nem por que eu estou falando isso, não ia nem tocar nesse assunto, mas é o texto de Gurudeva, é um tema difícil de tocar. Mas daqui a pouco ele vai ser postado no Facebook. É um tema que a gente está sempre tendo que ver sobre isso, né? Porque vira e mexe, vem um comentário, vem alguém me diz, não posso ir aí porque fulano não deixou, não posso não sei o que lá. E isso é uma coisa que a gente precisa entender que não tem nada a ver com Bhakti, né? E nem com Srila Prabhupada. E Gurudeva, ele é tão forte nisso que ele fala o seguinte, Gurudeva fala, né? Eles queriam bani-lo totalmente para impedi-lo de pregar o Siddhanta adequado, mas Gaura Govinda lhe disse, eu vou obedecer meu Prabhupada. Então isso é que é um devoto puro. O que ele abre mão?
de todo o papel que ele tinha na instituição, papel de responsabilidade, isso, aquilo, não sabe nada do que vai acontecer com ele, mas ele se retira para poder fazer o quê? A pregação pura, que o mestre dele ordenou a ele. Então ele faz isso. E Gurudeva fala, minha ISKCON é o Guru Parampara de Krishna, Brahma, Narada e assim por diante. A concepção de Gaura Govinda era diferente da minha, porque Gaura Govinda ele se mantinha na instituição, ele se manteve por muito tempo, em certos aspectos, mas também era diferente dos outros líderes da ISKCON. Quando os líderes da ISKCON o pressionavam e falavam que iriam boicotá-lo se ele continuasse, não, ele continuou na instituição. Então Gurudeva fala, ele foi muito corajoso, né? Porque eu não faria isso. Gurudeva fala, se chegasse um momento em que eu estivesse num lugar e não houvesse bhakti, devoção, na Gaudiya Vedanta Samhita, então ele dá o próprio exemplo dele, eu não permaneceria lá. Então é por isso que a pessoa às vezes se retira de um lugar. Quando começa a haver um conflito, quando a pessoa ela, percebe que existe algo de errado ali e ela recebe uma instrução superior, o que ela faz? Um novo caminho é traçado. E só dá certo por quê? Porque tem as bênçãos dos Vaishnavas. Não é porque deu na telha dela, porque senão não dá certo. Se você fizer porque está na tua telha, não dá certo. E Gurudeva fala, meu propósito é servir Radha e Krishna. Se isso não é permitido, então por que eu vou estar nessa instituição falsa? Gurudeva que está falando, gente. A ISKCON estabelecida por Srila Swami Maharaj Prabhupada não é a de hoje em dia. A ISKCON de Srila Swami Maharaj é Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mat. Essa é a ISKCON verdadeira. Foi por essa razão, por não poder oferecer seu serviço, a Srila Prabhupada, seu guru, dentro da instituição, que Pujyapada Gaura Govinda Maharaja deixou seu corpo em Mayapur e disse aos seus seguidores naquela época, tentem estar na associação de Narayana Maharaja. Então, quando ele parte, ele tinha Gurudeva como Shiksha Guru, e quando ele parte, ele indica seus seguidores para ficarem com Gurudeva. E fala, ele é um devoto puro. Por quê? Porque é a mesma mentalidade. Não é algo de pedra, não é algo, enfim, é bhakti, devoção. Isso está inside, dentro, e é externalizado fora, porque essas pessoas elas deixam muitos livros, obras, elas são realmente grandes mestres, né? Gaura Govinda deixou vários livros, né? Na verdade quase ninguém conhece ele, mas ele foi um monstro, assim, as palestras dele são incríveis, foram registradas, estão traduzidas, legendadas no inglês, assim, a qualidade do vídeo é maravilhosa, a gente vai ver agora. Dá uma olhadinha aqui se está tudo ok. Então, ele fala, foi por essa razão que Gurudeva, que Gaura Govinda deixou esse corpo em Mayapur, finalizando, e disse aos seus seguidores, tenta estar na associação de Narayana Maharaj, ele é um devoto puro. Ele disse isso para os seus devotos, e por isso, não todos, mas seus discípulos proeminentes têm me seguido. Eles vieram até mim depois de sua partida e começaram a chorar, e eu disse, não chore, vou ajudá-los tanto quanto eu puder. Fez a mesma coisa, né? E por isso eles estão comigo. Então os discípulos de Srila Gaura Govinda, foram ficar com ele. Eu os estou ajudando em consciência de Krishna. Eu quero intensificar a fé que eles possuem. É o único dever de Gurudeva, de um devoto puro, é esse. Não é falar, não vai aqui, não vai ali. Inclusive, Gurudeva tem um texto que ele fala que se você tem um lugar que está tendo uma palestra, um Harikatha, de alto nível, fidedigno, se você é proibido de ir a esse lugar, Gurudeva fala, essa pessoa não é nenhum guru, que dirá um Vaishnava. Então, não ouça essa pessoa. Vá nesse lugar, vai ouvir. Bharati Maharaj falava a mesma coisa. Foi uma instrução, inclusive, pessoal que ele deu pra gente. Então, gente, é muito delicado esse assunto. E, por fim, Gurudeva fala que eu estou ajudando em consciência de Krishna. Eu quero intensificar a fé que possuem em seus pés de lótus. Então, Gurudeva não queria os discípulos para si. Ele queria aumentar a devoção dos discípulos de Gaura Govinda pelo mestre deles. Não queria para eles. Queria intensificar a devoção deles, Então, se você vai ouvir o Harikatha de uma pessoa que não intensifica a sua fé, então você não deve ir. Mas se você sente que a sua fé aumenta quando você vai naquele lugar, então você deve ir. Você deve prestigiar aquele Harikatha.
Então, eu quero intensificar a fé que vocês possuem no seu Guru, em Srila Swami Bhaktivedanta Swami Maharaj. Eu termino aqui a minha aula e agora vamos oferecer Puspanjali para Srila Guru Govinda Swami Maharaj. Todos devem primeiro oferecer flores ao seu Diksha Gurudev e após aos outros. Então, eu finalizo aqui minha palestra. É um tema muito difícil de tocar, né? Eu acho que eu nunca falei desse texto em público. Enfim, também é sempre muito difícil postar, porque eu acabo não postando essa parte final, né? Mas é o que Srila Gurudev fala, não é minha palavra, não sei o que eu estou falando, é ele que fala, ele que deixou esse texto, essa aula. Então fica aí para quem estiver escutando, onde quer que esteja, né? Tiver acesso ao que você está falando. Não é nada pessoal, não sou eu que estou falando, mas para a gente poder refletir, não se retirar da instituição, mas pensar, qual é o meu papel? A quem eu estou servindo? Eu estou servindo a Bhakti pura, ao meu mestre, ou eu estou servindo a algo que eu criei na minha mente como um conceito institucional, a algo que pode, a qualquer momento, quebrar? Porque pode quebrar a qualquer momento. Então, a quem eu estou servindo? Ao Senhor, né? Com o meu coração? Ou estou servindo, né, a algo, né, que vai alimentar o meu próprio ego? Então fica essa reflexão. Então, Jai Srila Guru Govinda Swami Maharaj Ki Jai. Então minha oração nessa noite de hoje é para que essa reflexão possa tocar no coração de todas as pessoas que estiverem ouvindo isso. E, como eu já disse, não sou eu que falei, isso é Srila Gurudeva que fala, para que a gente possa refletir, né, de fato, a quem eu estou servindo, como eu estou servindo, o que eu estou fazendo. Eu estou praticando Bhakti? Eu estou praticando devoção? Ou estou praticando algo que alimenta o meu falso ego, né? E para que Srila Guru Govinda Swami Maharaj, eu oro para que ele nos abençoe nessa noite de hoje, para que a gente possa ter um encontro tão maravilhoso como o que ele teve com o mestre espiritual, Srila Prabhupada, né? Para que a gente possa de fato realizar o que é servir ao mestre espiritual, né? Jai Srila Guru Govinda Swami Maharaj Ki Jai. Nitai Gaura Premanande Hari